E aí galerinha, beleza com vocês? Passando aqui para deixar uma espécie de estudo guiado de modelos atômicos, semelhança atômica, além das listas de exercícios que eu costumo passar, uso módulo, enfim, que vão ter alguns exercícios só para a gente focar nas características importantes aí e resolver mais, né, os exercícios posteriores. Enfim, quem tiver interesse em fazer os exercícios desse banco que eu estou fazendo aqui agora, eu deixo os links para acesso no canto da tela. Tem gg.gg/modelo atômico 1 e vai ter outra parte que vai estar barra modelo atômico 2. Então vamos começar aqui, tem um exercício de Rutherford, onde fala que em 1909, Rutherford e os colaboradores reportaram como resultado do experimento em que fluxo de partículas alfa, ali tinha aquele azinho, mas é porque era alfa, foi direcionado em uma folha de ouro metálico muito fina. O fato de a grande maioria das partículas passar pela folha sem mudança de direção e uma pequena quantidade sofrer desvios muito grandes foi reportado então aí pela equipe de Rutherford e, né, por ele mesmo. Então vamos lá, responda. O que é uma partícula alfa? Então a gente não pode esquecer em relação àquele experimento de Rutherford, onde ele demonstra para a gente que colocando um campo magnético, ele consegue ver que tem três manchas lá na placa fotográfica que é, apresentam características e comportamentos diferentes. Uma delas desvia para o campo negativo, que foi a partícula alfa, né, que tem um caráter positivo. A beta era desviada pelo campo positivo, já que ela tem uma semelhança muito próxima ao elétron, ou no caso alguns chamam ela mesmo de elétron, né? E uma que vai no centro, que não é desviada, que no caso é o raio gama, né? Que ela, inclusive, ela não é uma partícula, é uma onda eletromagnética. No caso, a partícula alfa é uma dessas radiações que são emitidas pelo núcleo e ela tem caráter positivo. Então a gente pode colocar aqui uma radiação nuclear de caráter positivo. Para ser mais específico, a alfa ela é composta por dois prótons e dois nêutrons, né? Colocando assim já a característica que teria nêutrons, né, após a sua descoberta. E no caso, somando aqui prótons mais nêutrons, né, que é o que tem no núcleo atômico, nós temos 4 de massa. Então, daí é uma partícula que tem dois prótons e dois nêutrons, muito similar ao átomo de hélio. A diferença é que o hélio tem eletrosfera com dois elétrons e o alfa originalmente não tem. Bom, B. Por que a maioria das partículas passam direto pela folha metálica? Bom, no caso, Rutherford estava esperando que elas fossem desviadas, porque ele queria ver se o átomo de Thomson era de fato daquela forma, né, do pudim de passas, né, que seriam esferas fluidas com elétrons incrustados no seu, na sua dimensão. Então, no caso, se ele tivesse certo, as partículas alfas iam fazer o quê? Iam sofrer reflexão por esses átomos, mas como a maioria passou no experimento de Rutherford, então acabou que ele chegou à conclusão que teria mais espaços vazios. Então, por que a maioria das partículas passaram direto pela folha? Porque as partículas não tinham com o que se chocar, né? Então passaram por grandes espaços vazios. Ou seja, elas teriam chance de passar, né, naquele experimento, mas ele não achava que seria tão grande a chance assim. Então a maior parte das partículas passou porque o átomo é feito de grandes espaços vazios. Por isso daquele desenho onde os elétrons estão circundando aqui o núcleo e o que tem aqui entre o movimento do elétron e o núcleo é um grande espaço vazio, né? Então, letra C, porque uma pequena quantidade de partículas sofreu desvios grandes. Bom, a gente não pode esquecer que então no núcleo ainda tem massa, então quando a partícula alfa vai de encontro a ele, ela pode acabar se chocando e sofrendo um certo desvio. Esse desvio pode ser pequeno, pode ser grande, vai depender do tipo de encontro que essa partícula teve com o núcleo. Então,
Então a gente pode colocar aqui um choque mecânico, enfim, aquela porrada com o núcleo, né? Vou colocar aqui, ó, choques mecânicos. Quando a gente fala choque mecânico, pessoal, não pense em questão de eletricidade, mas sim em colisão, né? Então vamos colocar colisão com o núcleo. Então, por que uma pequena quantidade sofreu? Então, porque sofreram colisões com o núcleo atômico. Então aqui tem um bom resumo aí do modelo de Rutherford. Passando para o próximo. Os átomos diferem. Número 1, diferem de elemento para elemento. Número 2, são as unidades envolvidas nas transformações químicas. Número 3, são indivisíveis. E número 4, consistem de unidades com núcleo e uma eletrosfera que se localizam os elétrons. Então, de acordo com o modelo de Dalton. O modelo de Dalton, que é aquele modelo mais inicial, né? Ele tem a característica do átomo ser uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, neutra e tudo mais. Então tem algumas coisas aqui que não pertencem às suas características, né, iniciais do modelo atômico. Então, vamos ver aqui. Segundo o modelo de Dalton, cada esfera seria diferente para átomos diferentes, né, para tipos de átomos diferentes. E no caso teria um mesmo tipo de átomo teria a mesma massa, né? Então mostrando que existem vários tipos de átomo, eles estão em grande quantidade espalhados pelo universo, mas se eu pegar o átomo de oxigênio que está na água com o átomo de oxigênio que está no ar, eles teriam a mesma composição, né? A mesma característica física, propriedade tudo, e por aí vai. Então a gente pode dizer o seguinte, quanto ao modelo de Dalton, certo, eles diferem de elemento para elemento. Nós já tínhamos 10 de átomos diferentes nessa época. São unidades envolvidas em transformações químicas. Sim, ele já falava muito sobre transformação química e levava muito em consideração a questão das leis ponderais, né? A gente não pode esquecer que Dalton falava muito sobre conservação já de massa, de Lavoisier, proporção, de Proust e tudo mais. São indivisíveis, certo? Então, ele não tinha partes, né? Não tinha parte positiva nem negativa, era tudo neutro. E consistem de unidades com núcleo e uma eletrosfera. Não, ele não tinha partes, não, como a gente acabou de falar, são indivisíveis na número 3. Então a 4, perdão, fica errada. Então a resposta certa fica sendo letra E, modelo de Dalton. Próximo, esse aqui é só para fazer uma correlação de colunas, bem tranquilo, né? Porque de acordo com que eles foram conhecidos. Nós temos aqui então Dalton sendo conhecido aqui como átomo indivisível, vamos colocar assim, letra A. Letra A. Que também era chamado de modelo da bola de bilhar, né? Não sei porque colocaram átomo indivisível aqui, enfim, só como característica. Thomson é o modelo pudim de passas, isso aqui é inconfundível, e Rutherford acaba sendo o modelo planetário, né? Com elétrons na eletrosfera circundando o núcleo atômico. Então B a C também fica sendo a letra E. Isso aqui é grande, mas vale a pena fazer essa questão. A experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido numa lâmina finíssima, como a gente já falou lá atrás. Observar um grande número dessas partículas que atravessaria a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Isso a gente já falou, foi porque algumas partículas alfas chocaram com o núcleo e a maior parte passaram por espaços vazios, né? Então isso aqui é uma coisa que cai muito em exercício, eles ficam bem repetitivos, tá? Mas é para a gente acrescentar essas características aí no nosso entendimento. Esse resultado levou a Rutherford a modificar o modelo de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto no experimento de acordo com o modelo de Thomson. Então, de acordo com Thomson, se Thomson estivesse certo, então o que iria acontecer?
A maioria das partículas atravessaria a lâmina de ouro? Não. Como a gente falou, Thomson achava que o átomo era então aqui igual ao pudim de passas, né? Então eles seriam grandes esferas fluidas e gigantescas com gigantescas não, desculpa, mas grandes esferas fluidas onde os elétrons estariam incrustados nela. Então, se o alfa viesse chocar com esses átomos, ele não teria muito por onde passar e teria que sofrer os desvios aí, como a gente já falou nas aulas e tudo mais. A maioria das partículas sofria grandes desvios ao atravessar a lâmina. Olha só, não se esperava muito que ela atravessaria a lâmina, tá, gente? Então, aqui tem um peguinha, cuidado com essa letra B. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvio? Também não. Então A, B e C já foram. Então a resposta é a letra D. A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar com a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-la. Então, exatamente isso. Então a chance de atravessar seria muito baixa e era o que era esperado. Porém, Thomson foi desmentido aí por Rutherford tentando, né, mostrar que o átomo não era, na verdade, ou não daquele jeito. 12. A ciência dividiu o que era considerado indivisível ao anunciar em 1897 a descoberta de nova partícula que habita o interior do átomo, que se chamava elétron, que foi descoberta por Thomson fazendo o experimento lá dos raios catódicos, né? Então, a respeito dessas ideias, vamos ver aqui o que ele falava nos modelos então, em relação ao modelo de Thomson. A partícula da descoberta dos elétrons foi possível a partir da descoberta dos elétrons foi possível determinar a massa dos átomos. Não, a massa do átomo ela já era calculada anteriormente à descoberta disso, e o elétron, visto que depois ele é muito menor do que o próprio átomo, ele não considera muita diferença em relação à massa. Os elétrons são diminutas porções indivisíveis, uniformes, duros, sólidos, eternos e são considerados partículas fundamentais da matéria. Duros, sólidos, eternos e são considerados partículas fundamentais da matéria. Não, essa ideia de uniforme, duro, sólido, eterno, acaba que não é uma coisa dita por ele. Ele é mais como se fosse uma partícula que estivesse incrustada ali no meio de uma parte maior, né? Então ela seria uma subpartícula. E essa parte indivisível já também não vale mais, porque o indivisível aqui a gente fala sobre parte positiva e negativa, né? Então, não. Isso aqui meio que mistura a tendência de falar o átomo de Dalton misturando com alguma coisa de Rutherford, ou de Thomson. 4. Os átomos, apesar de serem divisíveis, são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons. Não, a gente não tinha ideia ainda nesse momento sobre prótons e nêutrons, mas sim a descoberta da natureza elétrica a partir do elétron. E com a descoberta do elétron com carga elétrica negativa, pode-se concluir que deveria existir outras partículas. Os nêutrons, não, de novo, não cabe esse contexto. No caso, o máximo que ele pôde dizer é que se o elétron é a carga negativa do átomo, todo o restante seria, aquela maçaroca, seria a parte positiva, mas não como uma partícula, mas sim como uma composição do átomo em si. E 16 se descobriu que os átomos são menores constituintes da matéria. Perfeito, uma partícula subatômica. Então a única certa é essa 16 aí. Mais um. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre massa e carga do elétron há 100 anos. Bom, pelo menos de quando foi feita essa questão. O que pode ser considerado como descoberta do elétron. É reconhecida como a contribuição de Thomson, o átomo ser indivisível, não, isso daqui é para o Dalton. A existência de partículas subatômicas é interessante. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia, isso aqui foi com Bohr bem posteriormente, tá? Então, não. Os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo também é Bohr. E o átomo possuir núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Isso aqui seria mais uma ideia de Rutherford. Então, a ideia mesmo de Thomson, que cabe aqui, é a letra B. E mais um aqui fazendo sobre os raios catódicos.
As figuras representam alguns experimentos de raios catódicos realizados no início do século passado no estudo da estrutura atômica. Então aqui nós temos a representação da ampola de Crookes, onde nós vemos aqui alguns comportamentos. Tem o primeiro, o segundo e a terceira figura, A, B e C. E ele quer saber aqui quais seriam as afirmativas corretas em relação a esses experimentos que estão sendo feitos aqui em relação à ampola de Crookes. No tubo da figura A e B contém um gás submetido a alta pressão, alta tensão. Figura A, antes de ser evacuado, e na figura B, a baixas pressões. Quando se reduz a pressão, há surgimento de uma incandescência, cuja cor depende do gás do tubo, certo? A figura C apresenta a deflexão dos raios catódicos no campo elétrico, certo? E um campo elétrico é um campo magnético, melhor dizendo também, né? Vamos ver aqui sobre tudo que eles estão falando aqui. Na figura B, fica evidenciado que os raios catódicos se movimentam numa trajetória linear. Então ele afirma que na figura B eles teriam essa trajetória linear. Vamos pensar no seguinte: se lá dentro passou corrente elétrica e acabou gerando uma sombra, né? Então quer dizer que essa sombra é o resultado da luz que foi gerada por essa descarga elétrica nesse gás que foi submetido aí. Se você tem aqui um anteparo, no caso aqui colocou uma amostra de sulfeto de zinco, acho que é só para um distrator. Geralmente eles colocavam uma cruz, né? Cruz de malta. E gerou essa sombra, ou seja, naquele ponto onde não está batendo luz, é porque isso é uma evidência de que a luz tem uma trajetória linear. Então, o número 1 está certo. Na figura C, verifica-se que os raios catódicos apresentam carga elétrica negativa. Bom, como o raio catódico ele é uma consequência, digamos assim, do polo negativo, né? Então teria que tendo carga negativa, e ele sofre um desvio pelo campo positivo, então é porque de fato ele tem carga negativa. E foi assim que Thomson descobriu então a questão do elétron ser negativo. Os raios catódicos são constituídos de partículas alfa. Não tinha nem noção ainda que era isso aqui para Thomson, tá? Quem começou a estudar partícula alfa foi Rutherford, então o número 3 foge. Esses experimentos são aqueles desenvolvidos por Rutherford. Pronto, não, isso aqui é por Thomson, raios catódicos. Então fica sendo certa a letra C, que é 1 e 2, né? Então, beleza. Mais uma aqui, só que agora de modelo de Bohr, que se encontra nesse gg.gg/modelo atômico 2. Em fogos de artifício, as diferentes colorações obtidas quando adicionam sais diferentes a metais a misturas explosivas. Então, assim, para que se obtenha a cor azul é utilizado o cobre, enquanto para a cor vermelha utiliza-se o estronço. A emissão de luz com cor característica para cada elemento deve-se. Vamos ver. Aos elétrons destes íons metálicos que absorvem energia e saltam para níveis mais externos, e ao retornarem para níveis mais externos emitem radiação como coloração característica. Eu já nem preciso ler o resto. A letra A já acerta porque ela define uma das razões, uma das funções do modelo atômico de Bohr, que no caso é a absorção da energia pelos elétrons, né? Então eles fazem aquele salto quântico, pulando para uma camada mais externa, voltando para sua camada emitindo energia. Eles só não podiam ir para uma camada mais interna, lembre-se disso, tá? Aqui depois ele começa a falar umas besteiras, propriedades radioativas, não, isso é coisa de Rutherford. Aos átomos desses metais que são capazes de decompor a luz natural em espectro contínuo, isso aqui é o prisma, né? Não tem nada a ver. A baixa eletronegatividade, isso foi vir bem depois para saber o que é eletronegatividade. Aos elevados valores de energia de ionização. Então, letra D e E não fazem sentido nenhum. São propriedades que foram estudadas bem depois. Bom, número 4. Sobre o modelo atômico de Bohr, é correto afirmar que os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas aleatórias. Isso aqui tem mais a ver com Rutherford do que com Bohr. Então, não. Letra A, não. B. Um átomo é uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível.
Também não, isso aqui tem mais a ver com Dalton. Letra C, o elétron recebe energia para passar de uma órbita interna para outra mais externa. O elétron recebe energia. Não, a número 4 tá bom. Não sei o que eu risquei. Número 4, letra C, tá boa. Então é a mesma coisa que falou na alternativa passada. Impossível determinar simultaneamente a posição e a energia de um elétron. Isso aqui tem muito mais a ver com o modelo atômico atual, com os princípios da incerteza e da questão lá também de que a gente só sabia a posição do elétron e não a velocidade ao mesmo tempo. E o átomo é formado por uma esfera positiva com elétrons incrustados. Isso aqui é mais sobre Thomson. Então, letra C é a resposta. Número 13, assinale a alternativa incorreta. Um elemento químico é constituído de átomos de mesma carga nuclear. Então, o elemento químico ele é um conjunto de átomos de um mesmo tipo. Então, isso aqui está certo. Mesma carga nuclear ele quer dizer mesmo número de prótons, enfim. Isótopos. Esse termo, gente, isótopos, isóbaros, isótonos. Também tem isoeletrônicos. Mas o isótopo é quando a gente tem dois elementos que são do mesmo tipo, porque eles possuem o mesmo número atômico. Então, digamos aqui que tem o número atômico, sei lá, igual a 6. A diferença entre eles é a massa, porque um vai ter um nêutron ou mais nêutrons do que o outro. Então, digamos que a massa desse seja 12 e esse aqui seja 14. Eles são isótopos porque são elementos do mesmo tipo, mesmo número de prótons, mas tem massas diferentes porque um deles vai ter número de nêutrons a mais. Isóbaros já são elementos diferentes, eles não têm o mesmo número atômico. Então, digamos aqui ó, que seja 6 e 7. Mas que eles tenham massa igual. Então, quando eles apresentam massas iguais, eles são chamados de isóbaros, mas são elementos diferentes. Diferente do isótopo, que tinha o mesmo número de prótons. E isótono é quando um elemento é comparado a outro diferente e eles têm igual número de nêutrons. Então, colocando só uma besteirinha aqui, ó, digamos que esse aqui tenha 20 de massa e 10 de número atômico. O número de nêutrons dele é pegar a massa e subtrair do número atômico. Então, ele tem 10 nêutrons. Então, seria mais ou menos como se estivesse falando que esse aqui teria massa, sei lá, vamos colocar assim, 25 e 15. São elementos diferentes. Vou pegar aqui, ó, 25 menos 15, também tem 10. Essa é a comparação mais incomum, digamos assim, em nível de vestibular. Essas duas aqui são mais importantes, que é isótopo e isóbaro. Perdão pelos pigarros, vamos lá. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, certo? Que tem o mesmo número atômico, beleza? Mas difere o número de massa. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que tem... Ah, aqui, ó, tem um peguinho aqui. O mesmo elemento químico. Eles são do mesmo tipo de elemento, né? Mas vamos ver aqui, que tem o mesmo número atômico, beleza, mas diferentes números de massa. Perfeito. Vamos ver o resto. De acordo com Bohr, o elétron passa de uma órbita mais externa para outra mais interna quando recebe... Ah, ele quer desculpa, incorreto, ó, já tinha até esquecido, foi mal, gente. Então essa aqui também tá certa, a gente acabou de falar. Então, de acordo com Bohr, o elétron passa de uma órbita mais externa para outra mais interna. Errado. Letra C. É ao contrário, ele passa de uma interna para uma mais externa. Beleza? Pessoas, aproveitando aqui, eu coloquei os exercícios também voltados à semelhança atômica. Bem tranquilo, vamos fazer aqui juntos rapidinho. E depois eu passo para modelo atômico atual com os números quânticos. Então, por exemplo, aqui está falando de um átomo X.
que quando comparado ao cálcio, que tem 41 de massa e 20 de número atômico, ele fala o seguinte: X é isótopo de cálcio, que tem número atômico 20 e massa 41. Então, se ele já falou que é um isótopo, gente, é porque esse cara tem o mesmo número de prótons, né? Então a gente já pode falar que X tem 20 aqui também, embaixo. E ele também falou que X é isótono de potássio. Potássio 4119. Bom, isótono é o mesmo número de nêutrons. Então, se a gente achar o número de nêutrons e somar o de prótons do X, a gente já tem o número da massa de X para resolver a questão. Então, é isso que ele quer. Ele quer saber quem é a massa que está aqui, que eu acabei de circular, né, o número que está aqui em cima. Mas para isso eu preciso do número de prótons e ele falou que ele é isótono de potássio. Então, se a gente fizer aqui ó, um simples cálculo, onde a gente pega 41 menos 19, número de massa, número de prótons, a gente tem o número de nêutrons. Isso é igual a 22. Então, se esse cara aqui tem uma massa A, essa massa A vai ser prótons mais nêutrons, já que ele é isótono, também vai ter 22. Então, massa 42, letra D. Mais uma. Isso daqui eu já deixei escrito previamente aqui, porque do jeito que ficou na questão estava meio ruim de entender. Mas olha só. Determina o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros. Quer dizer que são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. E como vocês podem ver, tem um X ali para atrapalhar a gente. E é só esse X aí que tá fazendo a gente... Opa! Tá fazendo a gente aí de besta para tentar descobrir aí qual o valor dele. Peraí que eu apertei a caneta errada, gente. Então, se a gente achar X, a gente acha esse valor que a gente está querendo aí, que é massa e número atômico, tá? Bom, como ele falou, eles são isóbaros. Então, a gente pode falar que é o seguinte. 5x, que é a massa de A, é igual a massa de B. 4x mais 8. Equaçãozinha de primeiro grau, vocês resolvem desde que vocês tinham fralda, né? Então, 5x menos 4x é igual a 8. Então, x é igual a 8. Pronto. A gente já descobriu isso, o resto tá fácil. O A, então, vai ter aqui, ó, 5 vezes 8 e 10 mais 8, o que torna o A como um elemento de massa ou de número atômico 18 e de massa 5 vezes 8 é 40. Então, massa 40. E o B ficaria, então, assim, ó, 4 vezes 8 mais 8. E embaixo seria 11 mais 8. Então, o B tem número atômico 19. Tendo número atômico 19, a massa então fica 4 vezes 8, 32. 32 mais 8, 40, né? Então, o que mostra que realmente eles eram isóbaros. Olha só. 40 e 40. Beleza? Bom, galerinha, então agora espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o modelo atômico atual em outra parte, falando um pouquinho sobre números quânticos e as características aí do modelo, beleza? Falou, grande abraço.